18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 2 minutos. Vamos começar mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Eu e ela, Karime Leão. Estamos juntos, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve pra galera que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus lançam as obras do complexo viário da Bola do Produtor na Zona Leste. A população do Amazonas pagou 35,7 bilhões de reais em impostos no ano de 2022. Governador Wilson Lima anuncia novas mudanças no seu secretariado. E o Fundo da Amazônia volta a receber recursos de países europeus. Depois da Alemanha, a Noruega anuncia investimentos de 3 bilhões de reais. 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. E a partir de agora os destaques do dia, hein? Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Começando mais uma edição do 18 horas. E tudo isso para você até às 7 da noite. Aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karime Leão, o Rei Pelé foi sepultado hoje à tarde em cerimônia fechada para 120 familiares e convidados. O sepultamento foi no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, no litoral de São Paulo. Uma cerimônia simples, mas marcada por emoção. Exatamente, Carlão. A emoção marcou toda a cerimônia de despedida do rei do futebol. Mais de 230 mil pessoas foram ao velório, que contou com a presença de amigos, torcedores, jogadores, ex-jogadores e autoridades como prefeitos e presidentes de associações de futebol. Também foram prestar as últimas homenagens ao Rei Pelé, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Karime, a esposa do Pelé, a Márcia Aoki, e os filhos Joshua Arantes, Edinho, Flávia e Kelly Nascimento também estiveram presentes ao longo dos 2 dias de cerimônia. A morte de Pelé foi assunto em destaque nos principais meios de comunicações do mundo. Um jogador incomparável que transformou o futebol em arte e foi decisivo na conquista de 3 Copas pelo Brasil, além de 2 mundiais de clube pelo Santos. É o atleta do século, né, Karime Leão? O maior de todos, realmente, com certeza, sem dúvida nenhuma, merecia aí uma despedida grandiosa, emocionante e marcante. Uma vida profissional de sucesso absoluto e referenciada aí em todo o mundo esportista, políticos e também por cidadãos comuns, seus súditos e torcedores, Karime. O Rei Pelé, Carlão, vai dar nome ao novo complexo viário da Bola do Produtor na Zona Leste aqui de Manaus. Boa. O complexo começa a ser construído amanhã com a montagem do canteiro de obras. Lembramos que Pelé esteve várias vezes aqui em Manaus. A gente chegou a comentar semana passada com o Hector Silva aqui no programa 18 horas. Uma delas na inauguração do então estádio Vivaldo Lima, no dia 5 de abril de 1970. E foi numa partida amistosa, viu, entre a seleção brasileira e a seleção amazonense. Mas a primeira vez realmente que Pelé jogou em Manaus foi em 1968, quando o Santos veio jogar aqui contra o Fast, Karime Leão. O Santos era o melhor time do mundo, né, nos anos 60. Jogou, parou a cidade, inclusive, uma vez que todos queriam ver a lenda. Na época, já Pelé era o grande rei. Jogar no estádio Vivaldo, no estádio da Colina, né? Não tinha... Exatamente. Bom, e colocar o nome de Pelé, Rei Pelé, no que será o maior complexo viário da cidade é uma homenagem que está à altura do rei do futebol, né, Carlão? O complexo viário, Karime, está orçado em 82 milhões de reais e deverá ser concluído num prazo de 2 anos. Exatamente, Carlão. E hoje foi a solenidade de assinatura da ordem de serviço pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito Davi Almeida. O governo do estado entra com a maior parte dos recursos, cerca de 82,3 milhões de reais, enquanto a parte da prefeitura será de 2,5 milhões de reais. Inclusive, o governador Wilson Lima falou sobre a parceria com a prefeitura para a realização dos trabalhos. Nós vamos conferir agora. Essa é uma parceria que a gente está fazendo com a Prefeitura de Manaus para a construção do viaduto aqui da Bola do Produtor, que era um
sonho desse povo que está se tornando realidade. Aqui tem uma atividade econômica muito significativa e uma das preocupações foi que a gente mantivesse a feira aqui. E a feira vai continuar aqui no lugar em que ela está, sem prejudicar os feirantes. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, quando ficar pronto, o viaduto deve dar maior fluidez ao trânsito naquela área que liga a Zona Norte com a Zona Leste de Manaus. O complexo será o maior já construído aqui na capital, hein, Karine? Exato, Carlão. Vão ser 25 mil metros quadrados de construção, com alças, com 4 alças e 16 rampas de acesso. Para o governador, o complexo faz parte da maior intervenção viária de Manaus. Vamos ouvir o que ele disse. É uma obra que deve durar aproximadamente 24 meses e ela faz parte da maior intervenção viária da cidade de Manaus, porque ela se soma ao Anel Leste, que passa logo aqui na reserva Adolfo Duque, ao Anel Sul, se ligando àquela intervenção que a gente está fazendo ali na Manaus 2000, aí também naquele trecho ali do Igarapé do 40, entre a Cifes e a Maués. Então a gente vai garantir uma maior velocidade dos ônibus de transporte coletivo, desafogar o trânsito. Então tudo isso vai ser muito importante para a cidade de Manaus. E aqui será o maior viaduto da região norte, com 16 alças. Então a gente vai melhorar muito aqui a dinâmica do trânsito para quem vem aqui da Camapuã, para quem segue para a Zona Norte, para quem vem aqui pela Grande Circular e outras áreas da cidade. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a obra será executada pela empresa construtora Amazônidas Limitada. A previsão é de gerar 300 empregos diretos. O prefeito Davi Almeida também falou sobre a importância do viaduto para a cidade. Vamos ouvi-lo. E hoje está sendo realidade a assinatura da ordem de serviço para a construção de um complexo viário com 16 direções. O que é isso? Qualquer direção que você venha nesse viaduto, desse complexo, você vai ter a opção de seguir em frente, para a direita, à esquerda ou retornar. Isso, governador, é pensar Manaus para o futuro. Você está ouvindo 18 horas. O prefeito Davi Almeida aproveitou a ocasião para anunciar outras obras, como a revitalização da Altais Mirim. Vamos conferir. Com os recursos que nós vamos empreender aqui, eu já anuncio também para ainda esse ano a revitalização de toda a Altais Mirim, de toda a Grande Circular, sair do lado do distrito até a entrada da Cidade de Deus. Nós vamos fazer uma nova Grande Circular, o recapeamento de toda essa estrutura, vamos elevar o meio-fio que já ficou para baixo da linha do asfalto. Nós vamos fazer paisagismo nessa avenida e ela vai ser uma das avenidas mais importantes dessa cidade e outras intervenções que faremos também nessa Avenida Grande Circular. Você está ouvindo 18 horas. E essa é uma obra importante, sem sombra de dúvidas, para a mobilidade urbana de Manaus, que vem sofrendo, a gente sabe, né? Muito com o trânsito travado, justamente por falta de mais ações como essa. A situação é crítica e exige uma série de intervenções viárias para garantir mais fluidez no trânsito. Sem dúvida alguma, Manaus tem um dos piores trânsitos do país, né, Karine Leão, sem dúvida. A cidade cresceu numa velocidade aí rápida, em alta velocidade, digamos assim, né? A população passou de pouco mais de 280 mil pessoas nos anos 70 para mais de 2 milhões este ano. E nesse período se investiu pouco aí em infraestrutura. Então complica, né? Exato, imagina. Pra gente ter uma ideia, gente, Manaus recebe mais de 50 mil novos carros todos os anos. E isso, aliado à falta de abertura de novas vias, transformou o trânsito da cidade nesse caos que a gente conhece, onde temos aí nas principais ruas e avenidas congestionamentos em qualquer horário do dia. Aqui a gente não tem mais hora do rush, não. Obras como essas aí são sempre bem-vindas, né? Com certeza, já está na hora, sim, realmente, de investir, né? Também, Karine, o que você acha? Um metrô, né? Um metrô. Olha aí, alternativas. Cabe, a gente, né? Um metrô, né? Sei lá, a gente tem que ter alternativas, sem dúvida. Uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes tem que ter aí alternativa, e o metrô é uma das alternativas, com certeza. Pode transformar aí a mobilidade urbana e tornar o trânsito mais humano em Manaus.
do jeito que tá, deixa qualquer um aí, né, estressado com o trânsito que anda, né, devagar, a passo de tartaruga. E ao mesmo tempo o cidadão não tem aí um transporte coletivo de qualidade. Então, tem que ter melhorias, Carimilhão. 6h12, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, começou esta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 6 meses a 3 anos de idade. E mesmo com a Secretaria Municipal de Saúde divulgando amplamente a campanha de imunização, quase ninguém, Karime, apareceu para vacinar os pequenos nesse primeiro dia. Poxa, Carlão acredita que menos de 10 crianças foram vacinadas e essa baixa procura vem gerando preocupação para as autoridades de saúde. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a abertura da campanha e traz pra gente os detalhes. Começou nesta segunda-feira a campanha de vacinação para os bebês a partir de 6 meses de idade sem comorbidades contra a Covid-19 em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais a levarem as crianças em uma das 4 unidades de referência para o público de 6 meses a menores de 3 anos. Em um pouco mais de 2 meses desde o início da campanha de imunização de crianças com comorbidades contra a Covid-19, somente 347 crianças foram vacinadas. A secretária municipal de saúde, Shadia Frache, acompanhou o início da vacinação desse público na unidade de saúde da família José Raiol dos Santos, onde reforçou a segurança dos imunizantes e incentivou os pais a buscarem o serviço. Nesse primeiro dia de vacina, a procura foi muito baixa. Menos de 10 crianças foram imunizadas. A gente chama aqui a atenção aos pais, não negligenciem essa vacina, ela evita as formas graves de doença, evita internações. Então, vamos lá, gente, as vacinas são testadas, elas passam por rigorosos controles de qualidade, então não temos o que temer. Ela está fazendo parte aqui desse calendário, inclusive pode dar outras vacinas também, então a gente pede para aproveitar aí essa campanha e comparecer. O imunizante usado é o Pfizer Baby e tem um esquema vacinal inicial de 3 doses, com um intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e de 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. A secretária Shadia Frache informou que as crianças de 6 meses a menores de 3 anos devem ser levadas para a vacinação contra a Covid-19 em uma das 4 unidades de referência. São elas a Unidade Básica Alges Gadelha, na Zona Norte, a Unidade Básica de Saúde de José Raiol dos Santos, na Zona Centro-Sul, a UBS Deodato de Miranda Leão, na Zona Oeste, e a UBS Alfredo Campos, na Zona Leste. Para vacinar os pequenos, é preciso que o responsável seja maior de 18 anos e apresente um documento de identificação com foto ou certidão de nascimento da criança, além da caderneta de vacinação e o cartão nacional de saúde ou CPF. Preciso que pelo menos 10 crianças sejam vacinadas num período de 12 horas. Para isso, tem funcionado o agendamento. Nós temos aí também sobras de vacina, onde as crianças acabavam vindo, agora não, porque foi liberado para o público em geral, mas a partir do momento que essa demanda começar a aumentar, nós com certeza ampliaremos para outras unidades, assim como nós sempre fizemos. Com a nova etapa da campanha, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é alcançar 70,1 mil crianças, o que corresponde a 90% do público estimado de 6 meses a menores de 3 anos de idade. A estimativa não inclui meninos e meninas com comorbidades. Esses somam 2.320 crianças, sendo que destas devem ser vacinadas 2.088 crianças. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E Carimilhão, nós, os brasileiros, vamos iniciar o ano pagando mais imposto de renda por falta de reajuste na tabela usada para calcular os descontos em salários e aposentadorias. Olha aí. O último reajuste integral da tabela que determina a faixa de isenção e alíquotas foi feito em 1996. Com isso, aposentados e trabalhadores pagam
um percentual desproporcional à reposição salarial anual, prejudicando o aumento real da renda. Exatamente isso, Carlão. E a defasagem acumulada é de 145,56%. Isso segundo o levantamento do mês de outubro da Unafisco, Nacional, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E sem os ajustes, a previsão é de que a União arrecade este ano de 2023 mais de 320 bilhões de reais com o imposto de renda, dos quais 190 bilhões seriam indevidos. E por falar em imposto, presta atenção para este dado, gente. Em 2022, a população do Amazonas pagou 35,7 bilhões de reais em impostos e taxas para governos federal, estadual e municipal. É o que aponta o impostômetro. O repórter Héctor Silva tem mais detalhes. Vamos conferir. Elaborado pela Associação Comercial de São Paulo, o projeto Impostômetro, que divulga dados relacionados ao pagamento de impostos, mostra que os moradores do Amazonas pagaram 35,7 bilhões de reais em impostos ao longo de 2022. O aumento da arrecadação de impostos foi registrado mesmo após a redução da alíquota de tributos estaduais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis, energia e outros itens, no fim do primeiro semestre, e é 11% maior que o arrecadado em 2021, quando o valor total de impostos pagos pelos contribuintes somou 32 bilhões de reais. Na opinião de Dimas Damiani, empresário do ramo de combustíveis, a tributação em todo o país é alta e mal aplicada. Lembre-se que o culpado não é o dono do posto, mas sim o governo, que cobra altíssimos impostos sobre os combustíveis, o governo que mantém praticamente um monopólio da Petrobras e que não dá espaço para concorrentes que poderiam fazer com que os preços caíssem. O governo também que não administra os impostos corretamente. E o outro grande problema, né, desses altos preços, dessa instauração de caos social, é a corrupção, que destrói nosso país. Na capital, só de tributos nacionais, as pessoas desembolsaram 1,4 bilhão ao longo do ano passado. O economista Orígenes Martins destaca que o Brasil é um dos países que mais se cobra impostos no mundo e não viu ainda sinal do atual governo de mudança neste sentido. E não se está falando, principalmente agora com o governo novo, em queda na tributação. O Brasil continua sendo um dos países que mais cobra impostos no mundo. Héctor Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. É, de fato, uma carga tributária muito pesada e até injusta, né, contra o cidadão. Tem estudo, gente, mostrando que o brasileiro trabalha 149 dias do ano só para pagar imposto, que é um absurdo. Ou seja, 149 dias do ano, tudo que você recebe é para pagar imposto. Imagina, trabalhar para o governo, arrecadar muito e gastar mal, né? Karime, a nossa vida, né, nós estamos diante aí de mais uma reforma, inclusive tributária à vista aí, né? E se duvidar, os parlamentares e o próprio governo vão aproveitar a reforma para aumentar ainda mais a carga tributária, e não para resolver ou diminuir esse problema aí, como deveria ser o correto. Como você falou aí, quase a metade do ano a gente passa pagando imposto, Karime. Agora 6 horas e 20 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bem-vindo, tudo bem? Cadu, boa noite. Essa informação é atípica, eu acho, né? A SUFRAM está sem comando. Isso porque o substituto do general Algacir Pocin, que pediu demissão do cargo antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o superintendente adjunto executivo Marcelo Pereira, foi exonerado do cargo. Bom, a questão agora é quem vai assumir a SUFRAM no novo governo do PT. Cadu, a gente tem algum nome? Já tem assim alguma especulação? Boa noite. Especulação tem demais, né, Karime? Boa noite para você, boa noite, Carlão.
boa noite, ouvintes do programa 18 Horas, é o que não falta. Ainda não, Karime, não tem nenhum nome, apesar das especulações, ainda não há nenhum nome definitivo. Talvez teremos essa informação amanhã, na posse do vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. A posse vai ser amanhã, às 11 horas da horário de Brasília, né, no Palácio do Planalto. A Suframa, Karime, que no governo anterior foi ligada ao Ministério da Economia de Paulo Guedes, nesse governo passa a ser subordinada ao MDIC, sob o comando maior de Geraldo Alckmin. A expectativa é quanto ao nome que ele vai indicar para ser o novo superintendente da Suframa. Existem alguns nomes fortes nessa disputa, entre eles aí os deputados federais José Ricardo, do PT, e Bosco Saraiva, do Solidariedade. E tem um terceiro nome aí circulando, que é do economista e ex-superintendente da Suframa, Tomás Nogueira, que hoje atua como consultor. José Ricardo, Karime, foi um soldado fiel da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Ele não alcançou o protagonismo nacional, mas se manteve como um importante aliado nos bastidores. E nesse período pós-eleições e posse do presidente Lula, ele vem conversando bastante com os integrantes da Executiva Nacional do PT, tentando almejar um espaço. Já o Bosco Saraiva tem como trunfo o partido dele, o Solidariedade, que foi essencial na luta em defesa da Zona Franca de Manaus no ano passado. Quem não se lembra, o Solidariedade comprou a briga do Amazonas com o ministro Paulo Guedes, que tentou reduzir o IPI sem excetuar os produtos fabricados no polo industrial de Manaus, gerando aí um conflito e prejudicando a Zona Franca, tirando a competitividade das empresas sediadas na Zona Franca. O partido capitaneou a ação junto ao STF em apoio à bancada do Amazonas. E Bosco não colheu para si os louros da vitória, mas teve um papel importante como articulador político. E Tomás Nogueira, Karime, ele é economista, como eu disse, gestor público, foi chefe da Suframa por alguns anos, foi secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, tem currículo e vasta experiência na área da Zona Franca de Manaus. Como eu já disse algumas vezes, Zona Franca de Manaus chega a ser uma graduação, né? De tantas informações, tantos estudos que agrega. Mas ele está vivendo um período mais sabático, ele quer ficar mais perto da família, curtir os netos, enfim. Eu falei há pouco com ele por telefone e ele, o Tomás, me disse que não tem interesse nesse cargo e quer continuar atuando apenas na área de consultoria. E que na visão dele, aí uma opinião que ele nos deu, tão importante quanto a nomeação do novo chefe da Suframa é a equipe que o governo do estado vai montar, tanto na Cefaz quanto na SEDEC, que são as duas secretarias estratégicas que dialogam diretamente com o governo federal. Não basta pensar só na Suframa. Então vamos aguardar para ver quem é que vai ser o indicado de Geraldo Alckmin, que certamente vai ser um nome com alinhamento ao PT e aos partidos que compõem a base aliada. Enquanto isso, como você disse, a Suframa segue ainda sem comando, sem o líder. E ainda falando sobre exonerações, Karime, o governo segue mandando embora centenas de servidores públicos comissionados. O ritmo de exonerações está muito rápido, muito acelerado, e tem parlamentar bolsonarista já reclamando, dizendo que o PT está fazendo revanchismo, prejudicando profissionais qualificados que trabalharam no governo Bolsonaro. As exonerações, Karime, atingem principalmente o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, antigo, né, Ministério da Economia, que agora é Fazenda, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa. E nesse bolo, Karime, estão centenas de militares. No governo Bolsonaro havia pelo menos 6.000 militares em cargos civis. Tudo indica que o PT está mirando em parte desse público, exonerando essas pessoas para colocar indicações do partido, para que sejam exercidas as funções de confiança para colocar em prática as políticas públicas do atual governo. Muita gente aí, sendo mandada embora aqui em Brasília. É o vira e mexe, a dança das cadeiras que acontece sempre quando muda de governo. Karime, Carlão. Cadu, hoje nós tivemos aí mais posses e anúncios importantes, né, aí na capital federal. A reforma trabalhista, inclusive, ela será revista, Cadu?
Vai sim, Carlão. Pelo menos foi esse o anúncio do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que tomou posse do cargo hoje aqui em Brasília. E como prioridade, ele disse que pretende apresentar uma revisão da reforma trabalhista que foi sancionada em 2017 no governo Michel Temer. Ele quer apresentar uma proposta de reforma fatiada, digamos assim, para que evite uma rejeição no Congresso Nacional. Esse tema vai ter que passar pela Câmara e pelo Senado. Nessa reforma fatiada, o Luiz Marinho quer regulamentar principalmente aí o trabalho por aplicativo. Atualmente, Carlão, milhares de pessoas, homens, mulheres, pais e mães de família, estão trabalhando de forma autônoma a serviço desses aplicativos, que não oferecem nenhum benefício social, como previdência e saúde. Então, a principal questão é essa. O ministro apoia a flexibilização das relações de trabalho, que com o envolvimento desses aplicativos, dessa área digital, né? Desde que haja uma preocupação mínima com a saúde e com a segurança previdenciária dos prestadores de serviço. Claro que se isso for aprovado, certamente vai aumentar o valor dos serviços prestados pelos aplicativos ao consumidor. Por isso que é uma pauta polêmica que futuramente vai tramitar no Congresso Nacional, até porque o lobby das empresas de aplicativo vai ser muito forte. A gente já viu que nas últimas reformas, essas empresas atuaram muito fortemente e muita coisa não passou por influência delas. E além da posse do ministro Luiz Marinho, Carlão, teve também a posse do ministro da Previdência, da Mulher, da Integração Nacional, da Secretaria de Comunicação, enfim, hoje foi um dia de muitas posses também. E teve a posse do ministro dos Direitos Humanos, o jurista Silvio Almeida. Ele é mestre em Direito Político, ele é negro, nascido em família pobre de São Paulo, e hoje ele fez um discurso emocionante que viraliza até agora nas redes sociais, lembrando um pouco o tom de Martin Luther King. Eu separei um trecho bem legal pra gente ouvir. Vamos lá. Por isso, permitam-me como primeiro ato, como ministro, ato público como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas desse país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou trecho do discurso do atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Cadu, emocionante o discurso, né? Bonito, né? Não foi só esse trecho, não. O discurso dele foi uma aula. Eu acompanhei, foi muito bonito o discurso dele. E a gente sabe, né, Karime, que o atual governo não vai devolver a dignidade social às pessoas que ficaram, a todas as pessoas que ficaram à margem nesse governo que passou aí. Mas só o fato de acenar para o humanismo já é um importante passo e é um alívio para o coração de muita gente. Por isso que eu considerei muito importante, porque é uma mudança totalmente de postura. A gente lembra quem era a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que ela suprimiu muitas políticas públicas de apoio às mulheres, de apoio às minorias, enfim, para ideologizar o Ministério dos Direitos Humanos. E agora chega aí o Silvio Almeida com uma outra política, um outro pensamento. Ele é o autor da teoria do racismo
do racismo estrutural. Ele é um homem muito aplicado nessa questão do racismo. E ele traz um novo olhar, uma nova postura para esse ministério. Então ele é uma grande aposta aí para o governo do PT. E amanhã vai ter, além de Geraldo Alckmin, vai ter também a posse da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Já é um evento bastante aguardado, pois representa aí uma pasta importantíssima para o governo Lula, sobretudo no que se refere aos assuntos voltados à Amazônia. Entre eles aí o Fundo Amazônia. Carlão e Karime. Cadu, antes menino usava azul, menina rosa, agora cada um veste o que preferir. O que lhe convir. Pois é, né, Karine? Olha, você lembrou bem essas coisas que foram faladas durante o último governo, coisas vergonhosas, né? Enfim, vamos lá. Para encerrar, Cadu, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele colocou a Polícia Federal à disposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso por conta dos ataques contra o ministro Luiz Barroso, não é, Cadu? Isso mesmo, Karime, é uma postura solidária e também protetiva aos ministros do STF, que vêm sendo cada vez mais hostilizados por grupos bolsonaristas sempre que viajam pelo Brasil ou para fora do país. E sim, essa decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, de colocar a Polícia Federal à disposição da Corte Suprema foi tomada depois que o ministro Luiz Roberto Barroso foi cercado, xingado por bolsonaristas ontem no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. A agressividade, Karime, foi tanta que os agentes americanos ali tiveram que retirar o ministro do avião sob o risco de haver agressão e prejudicar o voo. Imagina só a situação. Luiz Roberto Barroso, ele é aquele ministro, né, que, para quem não lembra, é aquele ministro que disse aquela fatídica frase, né, perdeu o mané, não a mola. Que ele disse isso para um manifestante bolsonarista lá em Nova York, logo após as eleições. Por isso, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro o odeiam tanto. Então, Luiz Roberto Barroso, já mais calmo, foi nas redes sociais e disse o seguinte em tom de lamento, né? Abre aspas. É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas. Fecha aspas. E Karime, o ministro Flávio Dino disse que a Polícia Federal vai investigar as agressões verbais para tentar identificar os autores e processá-los criminalmente. Por essa razão que a Polícia Federal vai entrar nesse circuito. E realmente é uma postura lamentável, irracional, covarde acima de tudo, né? Isso não tem nada a ver com patriotismo. É uma postura que beira o delírio, né? O mesmo delírio que está afetando o ex-presidente Bolsonaro, que até agora não desceu do palanque. Ele ainda se identifica nas redes sociais como presidente do Brasil e desde ontem vem anunciando medidas de governo, como se ele ainda fosse chefe de Estado. Imagina só. É uma loucura, gente. A gente achou que ia acabar, mas parece que não vai acabar. As redes sociais estão aquecidíssimas, já as posições preparadas e alimentadas com um monte de fake news que estão saindo dia após dia. Loucura, né? Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações e estamos aqui para esclarecer dúvidas e passar informações corretas, longe de fake news, né, Cadu? Obrigada pelas informações. Com certeza, esse é o nosso compromisso. Esclarecer. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E aí, ó, o preço da gasolina em Manaus não reduziu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorrogar a isenção de impostos federais para os combustíveis. Olha só, o litro da gasolina comum mais barato está sendo vendido a R$ 4,67 no posto Lava Jato, na Avenida Emílio Moreira, na Praça 14 de Novembro. Exatamente, Carlão, mas na maioria dos postos, tá, o preço médio é de R$ 4,99. A diferença de 22 centavos é significativa quando você vai completar, né? Bastante coisa. Ó, mas o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele determina a abertura de investigação na Secretaria Nacional do Consumidor contra postos que aumentaram os preços dos combustíveis sem explicação econômica e tributária plausível, tá? Não houve aumento no barril do petróleo e os impostos continuam isentos. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governador Wilson Lima anuncia novos nomes para compor o secretariado. É o nosso assunto em instantes. Mix.
6h36, você no melhor Mix do Brasil. Os destaques desta terça-feira você confere aqui, até às 7 da noite, no ar, mais uma edição do 18 horas. E agora tempo e temperatura, com ela, Karime Leão, para amanhã, hein? Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Mix. Olha só, o nível do Rio Negro subiu 7 centímetros de ontem para hoje, levando agora a cota no Porto de Manaus para 19 metros e 34 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira a retomada do Fundo Amazônia, programa de apoio a medidas de proteção da região, financiado com recursos estrangeiros. A decisão faz parte dos primeiros atos do novo governo e já foi publicada no Diário Oficial da União. Karime, em visita a Manaus, o presidente da Alemanha, o Mark-Walter Steinmeier, confirmou que vai liberar 35 milhões de euros, equivalente a 199 milhões de reais, para o Fundo Amazônia, como explica a repórter Nathalie Moraes. O anúncio do investimento aconteceu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomar o Fundo Amazônia, projeto para reduzir o desmatamento na nossa região, que estava paralisado há mais de 3 anos. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visitou Manaus nesta segunda-feira. Durante a visita, ele foi recepcionado pelo governador Wilson Lima e anunciou que o país europeu vai liberar 35 milhões de euros, equivalente a 199 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O chefe de Estado alemão veio conhecer os resultados de projetos que contam com investimentos feitos pelo seu país. Um deles é a Torre Ato, construída em São Sebastião do Atumã. A estrutura monitora as condições climáticas da região, as questões do efeito estufa e é coordenado por pesquisadores brasileiros e alemães. O governador do estado, Wilson Lima, destacou a importância dessa visita e a parceria entre a Alemanha e o Amazonas. A visita do presidente é muito simbólica para o estado do Amazonas, para a Amazônia e para o mundo como um todo, porque isso passa um recado da preocupação que a gente tem com a proteção dos nossos ativos ambientais, mas sobretudo da proteção à população. O presidente da Alemanha anunciou investimentos no país na ordem de 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia, que foi reativado pelo governo federal para financiar projetos de redução do desmatamento e a fiscalização do bioma. A Alemanha é considerada hoje o principal parceiro do Amazonas em questões ambientais em projetos de preservação e combate ao desmatamento. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma. O fundo estava parado desde abril de 2019, quando o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro extinguiu o colegiado que faziam parte do Fundo Amazônia. A assinatura do decreto que retoma o fundo aconteceu no Palácio do Planalto, horas depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser empossado como o 39º presidente do Brasil em um primeiro conjunto de atos do novo governo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h39, você no melhor Mix do Brasil e os destaques desta terça-feira em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho a Polícia Civil do Amazonas fez essa semana um balanço sobre o número de prisões relacionadas a investigações de assassinatos no estado. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Escuta essa, Carlão, que interessante, tá? A produção local, Peter Grimes, apresenta o 24º Festival de Ópera, que recebeu um prêmio nacional. A obra apresentada no calendário cultural do Amazonas há 24 anos, que atrai públicos de diversos países. Bom, uma bela notícia, sem dúvida. Trata-se do prêmio Concerto de Música Clássica e Ópera, conferido anualmente aos destaques da temporada em todo o país. E o repórter Hector Silva explica pra gente mais detalhes.
A montagem manauara Peter Grimes, de Benjamin Britten, foi contemplada na 11ª edição do Prêmio Concerto de Música Clássica e Ópera, conferido anualmente aos destaques da temporada em todo o país. A obra foi apresentada em abril deste ano, pela primeira vez no 24º Festival Amazonas de Ópera, no Teatro Amazonas. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, parabenizou a produção local premiada, enfatizando a geração de emprego e a formação artística proporcionados a cada edição. Certamente, para a gente é muito significativo esse prêmio, porque ele é um prêmio que reconhece o trabalho realizado por toda a equipe do Festival de Ópera e mostrando aí que os investimentos do governo Wilson Lima no setor cultural estão refletindo no cenário nacional. O Festival de Ópera é um festival já consagrado, que projeta o nome do estado do Amazonas para o mundo inteiro e que gera muito trabalho, renda, oportunidade a muitos profissionais, forma muitos profissionais para o mercado de trabalho em diversos setores a partir da experiência adquirida do Festival de Ópera. Então, certamente, esse prêmio é uma consagração aí que deve ser comemorada por todos aqueles que fazem realmente o Festival de Ópera acontecer. A obra operística se destaca pelo repertório do século XX de alto nível de execução musical, conduzido com excelência pelos corpos artísticos do Amazonas, Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas, ambos com 25 anos de experiência em conteúdos líricos e demais gêneros musicais. Com 3 horas de duração, Peter Grimes recebeu a direção musical do maestro Luiz Fernando Malheiro, direção cênica de Pedro Salazar e protagonismo do tenor brasileiro Fernando Portari. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Boa noite para você em 100,7, 6 horas e 43 minutos. E hoje o governador Wilson Lima anunciou novas mudanças no seu secretariado. 6 mudanças foram feitas nos comandos das Secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e de Relações Federativas e Internacionais, da Polícia Civil do Amazonas e da Controladoria Geral do Estado e também do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Karime. Wilson incluiu a recondução de 5 diretores-presidentes de fundações de saúde e a informação de que a deputada estadual Terezinha Ruiz, que não conseguiu a reeleição, vai assumir a coordenação do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação, vinculado à Secretaria de Educação a partir de fevereiro, quando encerra o mandato no Legislativo. A Secretaria de Relações Federativas e Internacionais, com sede em Brasília, passa a ser comandada por Inês Carolina Simonetti, que foi secretária de Administração e Gestão no primeiro mandato do governador Wilson Lima, de janeiro de 2019 a julho de 2021. Inês foi vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Administração e é formada em Engenharia Elétrica. Possui especialização em MBA em Inovação Tecnológica e mestrado em Engenharia de Produção. A administradora Jussara Pedrosa será titular da Sejusc. Especialista em gerenciamento de projetos, ela possui experiência na coordenação e execução de programas estratégicos executados em parceria com organizações nacionais e internacionais, tendo atuado nas áreas de educação, saúde, habitação e produção rural. Desde 2019, ela integra o staff do governo na Casa Civil. O novo controlador-geral do Estado é Gebson dos Santos Justiniano. Ele é professor universitário, já foi procurador do Estado do Amazonas e procurador do Trabalho, onde chegou a ocupar o cargo de procurador-geral. E o atual delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Bruno Fraga, estará à frente da instituição. Graduado em Direito Público e pós-graduado em Direito Penal, ingressou na corporação em 2011 e já atuou nos municípios de Benjamin Constant, Labre e Parintins, além da capital. A pedagoga Ellen Cristina Silva Matute deixará o cargo de secretária executiva adjunta pedagógica da SEDUC para assumir o CETAM. Ela tem mais de 30 anos de atuação na rede de ensino, com experiência em cargos de gestão e coordenação na SEDUC. 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 45 minutos. Vamos saber dos bastidores da política com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, então, o que se pode concluir dessas primeiras mudanças que a gente acabou de anunciar aqui no secretariado de Wilson Lima? Boa noite.
nós podemos concluir que o governador Wilson Lima está tomando as rédeas, né, dos secretariados, retirando inclusive parte do controle que era de alguns deputados. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Começando pela Sejusc, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Como vocês, inclusive, já comentaram aqui, a pasta que era comandada, né, por Emerson José Rodrigues de Lima, agora a secretária será comandada pela administradora Jussara Pedrosa. O que eu soube nos bastidores é que uma deputada da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que indicava, enfim, que tinha um certo poder nesse secretariado, agora, enfim, perdeu, e quem indicou a nova secretária foi o governador Wilson Lima. Teve deputado que tinha influência em mais de 5 secretarias. E olha, e que houve aí, ele não vai ter mais acesso, né, como tinha antes. Mas ainda tem um deputado operando em algumas secretarias do estado do Amazonas. Ainda continua com um certo poder. O que a gente pode notar também é que os braços que devem permanecer são praticamente os mesmos e que não há muitas novidades. Se comenta nos bastidores que o governador tem se afastado, inclusive, das intervenções do ex-secretário de Segurança, Coronel Lousmar Bonates. Pelo menos tem mostrado aí, Karime, Carlão e ouvintes, um certo distanciamento. Em compensação, Bonates Filho continua na retaguarda do governo de Wilson Lima. Na Polícia Civil, assume o comando da instituição o atual delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Bruno de Paula Fraga, como também vocês comentaram. Ele foi uma indicação da ex-delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz. É importante destacar que Emília tinha uma grande influência com o governador Wilson Lima, tanto que foi convidada, né, para se candidatar a deputada federal, mas não se elegeu. Eu conversei com o presidente do Simpol, o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Jaime Lopes. Ele disse que a categoria espera que, com a mudança, o atual delegado possa dialogar com a categoria e discutir as demandas. Comentou que o atual delegado, Bruno Fraga, tem uma dinâmica de trabalho elogiada pelos colegas e que ele é bastante atuante. Mas se comenta nos bastidores que as trocas, esses novos nomes, não tenham a expressão esperada. Gente técnica e cabeças mais pensantes. Pelo menos foi o que se comentou, o que comentou uma de minhas fontes. Vemos que o controle dessas indicações ainda deve permanecer aí com o grupo do governador. O Arco da Aliança também deve comandar parte dessas pastas. Segundo outra fonte, Omar Aziz ficou de fora das indicações do governo desta vez. Talvez esteja pensando aí em 2026, nas eleições estaduais. Se comenta também que ele quer ser o candidato ao governo do estado do Amazonas em 2026. E ainda também a criação de 2 novas secretarias. Essas 2 novas secretarias podem ser, né, criadas aí pelo governador Wilson Lima, mas para isso ele vai ter que esperar o retorno das atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para aprovação das pastas. Vamos continuar aguardando aí por mais mudanças. Karime, Carlão. Em Artelação, o Fundo da Amazônia voltou a ser turbinado. Tem novos recursos vindos por aí, Artemisa? Pois é, a reativação do Fundo da Amazônia pelo governo Lula já tem dado retorno ao Brasil e, claro, ao estado do Amazonas. O retorno, né, não é pouco não, um retorno de bilhões, Carlão. Reino Unido, por exemplo, inclusive, considera ingressar no Fundo da Amazônia desses bilhões de dólares, né, para garantir a sustentabilidade aqui na região amazônica. Essa informação é do próprio Ministério Britânico do Meio Ambiente, que inclusive houve a participação, né, na posse do presidente Lula. O Reino Unido está conversando com a Noruega, com a Alemanha, atuais parceiros, né, do Fundo da Amazônia,
com doações bilionárias. O Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega informou que cerca de 3 bilhões de reais doados pelo país para o Fundo da Amazônia, inclusive, já podem ser aplicados. O governo da Noruega e o Brasil possuem interesses comuns no combate à crise climática, na redução do desmatamento e na promoção do desenvolvimento sustentável. Com esse descongelamento dos recursos, no fundo, os projetos ambientais para a Amazônia podem ser agora concretizados. Com essa reativação, se espera também ter ações de controle e comando para conseguir baixar as taxas de desmatamento e das emissões também na região. Criado em 2008 para financiar projetos de redução do desmatamento e também na fiscalização do bioma amazônico, o fundo está parado desde abril de 2019 pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao alegar, ele que alegou aí irregularidades entre projetos administrados por ONGs internacionais, mas não apresentou provas. Bom, acredito que com a reativação do fundo, agora é possível discutir a proteção ambiental na região e também, o desenvolvimento sustentável. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Arte. Até amanhã, 6h52. Você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. 2 desembargadoras passaram a assumir o comando do Tribunal de Justiça do Amazonas. Elas tomaram posse no final da tarde de ontem no Teatro Amazonas, Karime. A desembargadora Nélia Caminha é a nova presidente, enquanto a desembargadora Joana Meirelles passa a responder pela vice-presidência. Já o desembargador Jomar Ricardo Fernandes será o corregedor-geral. Detalhe, hein? Essa é a primeira vez que 2 mulheres comandam o Tribunal de Justiça do Estado. As desembargadoras vão estar à frente do Judiciário do Amazonas de 2023 até 2025. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a cerimônia de posse e traz os detalhes pra gente. Os desembargadores Nélia Caminha Jorge, Joana Meirelles e Jomar Fernandes tomaram posse como presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas. A cerimônia foi realizada no Teatro Amazonas. Os novos dirigentes vão estar à frente da Corte no biênio 2023-2025. Em 131 anos de história do tribunal, é a terceira vez que a instituição será comandada por uma mulher. Mas essa é a primeira vez que 2 mulheres juntas vão dirigir a corte. Os novos gestores do Tribunal de Justiça do Estado foram escolhidos por aclamação em sessão do Tribunal Pleno, realizada no dia 8 de novembro de 2022. A nova presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Nélia Caminha, destacou como será a sua gestão à frente da corte. A minha gestão vai ser uma gestão participativa, porque assim é o meu estilo de administrar. Assim foi na corregedoria, assim será na presidência. Busco o apoio de meus pares, do jurisdicionado, dos funcionários, serventuários, todos. O objetivo da gente é melhorar cada vez mais a prestação jurisdicional, levando o TJ do Amazonas a um patamar de excelência. Durante o evento, o novo corregedor-geral de Justiça, o desembargador Jomar Fernandes, afirmou que vai trabalhar de forma colaborativa com as novas gestoras. A corregedoria, nesse aspecto, vai estar sempre junto à presidência para que alcancemos todos os objetivos que a desembargadora Nélia e a desembargadora Joana irão traçar. Em segundo plano, nós iremos dar cobro à missão institucional da corregedoria, que é de orientar, fiscalizar e, posteriormente, se for o caso, punirmos aqueles envolvidos na prestação jurisdicional quando não bem caminharem. O ministro do Superior Tribunal de Justiça e o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Mauro Campbell, o governador do Amazonas, Wilson Lima, foram algumas das autoridades civis e militares que participaram da solenidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h55, você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir o tempo e temperatura para hoje à noite de terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. E a previsão é de chuva a qualquer hora durante esta noite e madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. O empresário e pesquisador amazonense Daniel Pinheiro entrou na lista da Forbes, revista de economia mais importante do planeta, na lista dos jovens com menos de 30 anos de idade que se destacaram em diferentes segmentos. Exato. O amazonense tem doutorado em biotecnologia e é dono de uma startup. Ele foi citado na categoria de indústria e empreendedorismo. Daniel Pinheiro começou a carreira acadêmica aos 14 anos. Atualmente é CEO da Bioser, uma startup especializada em produtos naturais como fitoterápicos, alimentos funcionais e cosméticos. A Polícia Civil do Amazonas fez essa semana um balanço sobre o número de prisões relacionadas a investigações de assassinatos aqui no estado. Segundo o governo do Amazonas, 318 pessoas foram presas em todo o ano, Karine. Isso mesmo, Carlão. Este é um novo recorde. O último número de prisões máximas foi em 2019, com 228 prisões. O repórter Hector Silva traz os detalhes pra gente sobre esse balanço. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros DEHS da Polícia Civil do Amazonas fez um balanço sobre as prisões relacionadas a homicídios no ano de 2022. Segundo a Polícia Civil, foram 318 pessoas investigadas por homicídio de janeiro a dezembro de 2022 que foram presas. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o último recorde de prisões havia sido no ano de 2019, quando a DEHS totalizou 228 prisões, ou seja, houve um aumento de prisões e de homicídios. O número de prisões que foram efetuadas em apenas um mês, esse recorde era de 24 prisões, que foi do mês de julho de 2021, o recorde da DHS de toda a sua existência, e no mês de fevereiro de 2022 nós atingimos 37 prisões. Em agosto, novamente a DHS executa um bom serviço e consegue bater o seu próprio recorde que a gente já tinha atingido em fevereiro, realizando 44 prisões. Então, você observa que praticamente duplicou o número de prisões aí que já havia sido efetuado pela DHS em um único mês. Houve também recorde no número de prisões em uma única semana de trabalho, quando entre os dias 7 e 12 de novembro foi desencadeada a Operação Housekeeping, que resultou nas prisões de 18 infratores por diversos homicídios na capital. A delegacia especializada também totalizou 519 inquéritos policiais remetidos ao Poder Judiciário. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6 horas e 59 minutos. Falta pouquinho para as 7. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os brasileiros, incluindo a população do Amazonas, iniciam o ano pagando mais impostos. Imposto de renda, ICMS, IPTU, IPVA e tantos outros tributos foram reajustados. Os tributos devem ser usados para custear os serviços como saúde, educação, segurança e justiça, inclusive pagar os salários dos funcionários dos mais altos aos mais simples cargos. A carga tributária no Brasil chega próximo a 40% de tudo que o país produz, o chamado PIB. É um índice dos mais altos do mundo. Infelizmente, quem paga ainda não tem uma contrapartida à altura. Quem mais sofre com a baixa qualidade dos serviços públicos são os cidadãos comuns, exatamente os que mais precisam. A esperança deve sim ser renovada a cada ano, mas os cidadãos também devem ter cada vez mais consciência que os governantes não fazem favor nenhum em cumprir sua obrigação. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7 até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.